Papai Celestial, te agradecemos por nos dar a vida física assim como espiritual hoje. Pai, nos juntamos aqui com um coração para entender a profundeza do seu amor, assim como a tua vontade para conosco, que é manifesta através do sétimo mandamento. Pai, humilha os nossos corações esta manhã para que possamos absorver o teu amor, toda a nutrição e toda a coragem, para que possamos colocar em prática esta palavra como a verdadeira noiva do Cordeiro. Te agradecemos e colocamos este tempo na sua mão poderosa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estamos estudando o sétimo mandamento dos 10 mandamentos. O sétimo mandamento diz que não adulterarás. Estudamos isso baseado nas séries da história da redenção, número 7, escrita pelo reverendo Abraham Pack. Estamos mergulhando a fundo nestes mandamentos. Hoje vamos continuar os estudos que já começamos, mas vamos tratar de vestimentas santificadas. Como vimos em Apocalipse 21 e 22, onde vimos a consumação da história da redenção e a urgência da noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro tinha um traje especial, o traje do casamento. Todos os cristãos sabem que temos usar a traje do banquete, a traje do casamento. Sermos capazes de nos ajuntar a este Cordeiro no último banquete. Fiquei surpreendido ao ver que o sétimo mandamento é relacionado a esta vestimenta. Hoje vamos ver como é que este mandamento não cometerás adultério. Prepara a pureza da noiva do Cordeiro. E como é que isso relaciona-se a nosso traje que precisamos colocar nos últimos tempos. E isto é acerca das leis específicas, como vimos no último estudo que estes 10 mandamentos, assim como o sétimo mandamento, aparece em Êxodo capítulo 20, versículo 14, Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. E estas outras passagens são aquelas que detalham a expansão das leis específicas. Do sétimo mandamento que diz, não cometerás adultério. E aprendemos as 4 leis específicas no último estudo. Vamos ter uma breve revisão para refrescar a nossa memória. Vemos como havia proibição de casamentos incestuosos, preservação da pureza do matrimônio e da castidade. Terceiro, vimos a prevenção de crimes sexuais. E por último, que foi o quarto, vimos a lei de ciúmes. Espero que se lembre de tudo isto. O que aprendemos é que Deus quer que estejamos conscientes da nossa santidade. Também vimos que Deus quer que tenhamos a pureza e a fé dentro do casamento. Porque isto é o que coloca ordem na família, na sociedade, assim como na nação. Temos que nos lembrar que nós, como família, somos diretamente relacionados para aquilo que é a fortaleza da nação, como o santo sacerdócio do reino para o nosso Deus. Assim sendo, você é muito especial. O teu casamento é tão especial, tua família é preciosa diante de Deus. Também vimos que a pureza do nosso ser espiritual, assim como física, é tão importante como a própria vida. E alicerça como deve haver uma confiança mútua e transparência naquilo que concerne a pureza de ambos. E vimos também a lei de ciúme como reflete o entendimento de Deus naquilo que é a fraqueza humana e limitações. Porque nós começamos a duvidar quando as coisas não são visíveis. Só esta lei ajuda a obstruir a dúvida que pode destruir a confiança mútua e transparência no seio do casal. E vimos que Deus
pode expor o pecado, mesmo quando não haja evidências, e dar o devido julgamento sobre ele. Por isso, podemos ter a certeza. Não precisamos duvidar um do outro, porque o nosso Deus está ali. Ele escuta os nossos problemas e conforta o marido que está duvidando acerca da pureza de sua esposa. E ele é capaz de trazer à tona toda a verdade. E mais do que isso, devemos perceber que este mandamento, não adulterarás, vem do nosso verdadeiro marido, aquele que é nosso Senhor e Criador. Por isso que este mandamento expressa o amor de nosso Pai, o seu cuidado e a sua eleição de cada um de nós como o seu povo e noiva escolhida, para que faça parte da Nova Jerusalém. Vamos manter isto em mente enquanto seguimos para as próximas leis. O resumo do estudo que tivemos foi de que nada pode escapar à vista do Deus justo, o nosso verdadeiro marido. Tendo isto em mente, vamos continuar para as outras leis específicas. Deus trata estritamente o adultério. Por quê? Porque isto envolve a sua habitação no nosso meio. Ela quer estar conosco e quer que a nossa presença seja mantida na absoluta pureza. A quinta lei específica é a proibição de culto de prostituição masculina e feminina. Deus estritamente proibiu a prostituição dos homens, assim como das mulheres em Israel. E isso quer dizer que isto acontece mesmo dentro do povo escolhido de Deus. Isto porque as religiões que rodeavam o Israel, eles usavam esta prostituição masculina assim como feminina. Nos rituais sexuais, eles usavam-os para que pudessem se encontrar com seus deuses. Estas prostitutas eram chamadas de prostitutas do templo e envolviam homens e mulheres. Eles são prostitutas do templo. Chegou um tempo em que até o povo de Judá construiu uma casa para a prostituição masculina no templo de Deus, para o seu próprio prazer. Eles estavam se adaptando no que estava a acontecer ao seu redor. Esta era algo nacional. E isto nos mostra que também estamos a viver no mesmo tipo de ambiente. Vê que em 2 de Reis, capítulo 23, versículo 7, nos diz: da mesma forma derrubou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecidos como sodomitas, e que ficavam nas dependências do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam tecendo as roupas usadas nos cultos de adoração à deusa Azerá. E estas práticas eram prominentes sob o reinado de Roboão, o filho do rei Salomão. Em 1 de Reis, capítulo 14, versículo 24, assim como no reino de Abias e Asa, 1 de Reis, capítulo 15, versículo 12 e capítulo 22, versículo 46. Mas desapareceu temporariamente durante o tempo do rei Josias na sua reforma. Nós vemos o profeta Oséias a falar acerca disto, o qual as pessoas se embebedavam e prostituíam-se. Profetiza a iminente vinda de julgamento sobre eles. Isso se encontra em Oséias capítulo 4, versículo 11 a 19, e diz que o espírito da prostituição os desviou do caminho. Este era um fenômeno nacional. Isto não significa que somos imunes disto. Vamos lembrar que esta prostituição masculina e feminina, que não é apenas física, mas também espiritual, esta prática menospreza a moralidade sexual na verdadeira família, que é o bloco fundamental da construção da sociedade, assim como do reino de Deus. Temos visto como é que isso corrompe o templo de Deus, destroça as raízes da fé dos inocentes. Na verdade, que foi uma grande advertência no passado e agora para a igreja.
e congregações hoje em dia, assim como em outros tempos no passado. Nós fingimos ter a fé, mas na realidade estamos cheios de mentes depravadas e atos imorais, incentivando prazeres sensuais como animais irracionais. Esta é uma citação direta do Reverend Abraham Park. Isto nos leva a Apocalipse capítulo 2, onde Deus nos adverte contra estas práticas. Nesta passagem de Apocalipse capítulo 2, versículo 22 a 23 diz: Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aquelas com quem ela comete adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. E isto nos faz lembrar da lei de ciúmes. Vamos para a próxima lei específica, o mandamento de pendurar borlas nos 4 cantos do vestimento. Estes são meios divinos para nos manter santos. Vamos para o próximo slide. Mandamento de pendurar borlas nos 4 cantos da vestimenta. Isto é muito notável porque através da lei, a lei específica do 7º mandamento diz: não cometerás adultério. Deus dá-nos as instruções do que devemos vestir, acerca do estilo e a forma de vestimentas. Porque estes são tipos de vestimentas que devem ser usados não por qualquer pessoa, mas o seu povo consagrado. Agora, se ouvirmos pessoas consagradas, devemos ser lembrados pela noiva consagrada de Deus. Estes vestidos falam daquilo que vestimos exteriormente. E isto não tinha nada a ver com aquilo que era a nossa aparência exterior, mas era um lembrete do povo da aliança de Deus, assim como a sua sagrada identidade e a sua divina missão. Sempre que olhássemos um ao outro, sempre que coloco estes vestidos, me lembro de quem eu sou, assim como a minha missão ao olhar um ao outro. Estes vestimentas nos lembram da nossa identidade. Estou muito grato porque o reverendo Abraham Park explicou isto em detalhe no 7º livro. Creio que já viram esta imagem. Esta era a capa ordinária, como se fosse o vestido que usam os ministros, os sacerdotes, e uma peça. Através da lei específica, Deus proibiu o seu povo de usar um vestido que tenha 2 tipos de materiais. E fala disto em Levítico 19, Deuteronômio 32. Deuteronômio 22, versículo 11, diz: não usam vestido feito de material misturado, de linho e pele. Isto era feito de pele, usada de dia como vestido e usada como cobertor de noite. De outra forma, eles estavam a usar isto 24 horas por 7 dias por semana. Poderiam usar como algo para embrulhar as coisas, para levar para diferentes lugares. Então, era usado para vários propósitos. Nota que havia o lugar de 4 borlas. Este era o mandamento de Deus. Usar para isto, coloque 4 borlas. Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 12, diz isto. Diz que fará para si 4 borlas nos 4 cantos do seu vestido que se cobrir com ele. A palavra borla em hebraico é gadil. Neste versículo aqui, quando vê borla, é gadil. E G-A-D-I-L. Essa palavra vem do termo gadal, que significa torcer. Em Número capítulo 15, versículo 38, consegue ver. Diz que fala aos filhos de Israel que farão para eles
borlas nos 4 cantos de seus vestimentas em todas as suas gerações. E diz que eternamente, e aplica-se a nós hoje, como os verdadeiros judeus interiormente. Borlas em cada canto de sua vestimenta, que é uma corda azul. Neste versículo, borla usam a palavra diferente. Chama de titit em hebraico. E tinha o significado de que a lei é a rosa da vida. A lei é a flor ou a rosa da vida. Para que sejamos adornadas com essa flor da vida. Você pode imaginar o quão Deus quer que nos preparemos como a sua noiva. E ordena que coloquemos esta capa sobre nós. E manda com que coloquemos borlas nos 4 cantos, para nos fazermos lembrar que estamos a usar a sua lei, a flor da vida. Vamos olhar para o tzitzit de uma forma mais clara. Olhar para este alfabeto hebraico, o valor numérico desta palavra hebraica, tzitzit, é 600. Lembra-se como cada alfabeto hebraico carrega um valor numérico. Temos a tabela para a nossa referência aqui. Temos que o tzad é o número 90, o yud é o número 10 e aqui é o número 400. Então, somando os valores numéricos de todas essas letras, soma 600. Não apenas isso, haviam cores adicionais, 8 lá na ponta de baixo. 8 cordas foram tecidas e foram colocadas nó em a cada 5 vezes. Como podemos ver, tinha a primeira nó, a segunda nó, a terceira nó, a quarta nó, assim como a quinta nó. 5 mais 8, que são 13. Significando que toda borla correspondia ou simbolizava o número 613. A palavra tzitzit é 600 e as 8 cordas e 5 nó são 13. Somando tudo, 613, o que corresponde a 613 artigos da lei. Este tzitzit e este número 613 é o lembrete da palavra de Deus. Então, para nos motivar a obedecer à lei do nosso Deus. Lembra-se em Deuteronômio capítulo 22, versículo 12. Deus ordena que se faça esta capa para cobrir-se a si mesmo. Cubra-se a si mesmo. Que maravilhoso isto! Somos seres humanos tão fracos e esquecidos. Deus quer cobrir toda a nossa nudez. E com que Ele nos cobre? Com que Deus quer nos cobrir? Com a sua palavra, com os seus mandamentos, para que faça de nós homem e mulher de sua palavra. Por favor, tome nota que esta é a intenção de Deus e o objetivo de nos cobrir. Não vai descansar até que nos cubra completamente. Outra coisa surpreendente acerca desta capa é que se assemelha ao éfode, aquilo que era o vestido sacerdotal. E este éfode não era usado por qualquer tipo de sacerdote, era um vestido especial para o sumo sacerdote. E muito especial. Sabemos que este roupão de éfode é uma peça de lã. É uma peça tecida de lã. O tecido tem estas campainhas de ouro colocadas na sua borda. É uma única peça de cima para baixo. O tzitzit deveria ser de azul e o sumo sacerdote
usa o éfode azul. A cor azul lembrava os israelitas de sua identidade, que é a nossa identidade, como o reino sacerdotal. Amém. O que vestimos determina o que fazemos. As roupas do banho não pode usar para ir ensinar. São vestidos sim, mas usa aquelas roupas para ir tomar banho. Então pense nisto. Quando Deus ordena que usemos este tipo de vestido, o que é que Ele quer que nós sejamos? Como é que Deus quer que nos comportemos? Então coloque isso em mente. E aqui Deus diz em Números capítulo 15: será uma borla para que vocês ousem e lembrem-se. Quando olhamos para nós mesmos e olhamos para os nossos próximos, para se lembrar de todos os mandamentos do Senhor. Lembrar-me a mim mesmo acerca da palavra e você me lembra também a palavra, para que a pratiquemos. Esta é a parte mais importante. Devemos lembrar-nos uns aos outros a palavra de Deus para fazê-la e não seguir os desejos dos nossos corações e nem as concupiscências dos nossos olhos, sobre a qual se prostituíram. Lembra-se de duas palavras acerca de prostituição na Bíblia? A palavra que Deus usa aqui para falar dessa prostituição é zaná. Diz que quando seguimos os desejos do nosso coração e a cobiça dos nossos olhos, estamos nos prostituindo. E por isso Deus diz que use esta vestimenta com todas essas borlas para que se lembre de mim, para que se lembre de fazer todos os meus mandamentos e serem santos para mim, o seu Deus. Sabes, eu me lembro do meu pastor fundador. Ele era caracterizado pela sua habilidade de repetir a palavra exatamente como ela é. Se falar de 100 vezes, todas 100 vezes são exatamente a mesma coisa, desde o início até o fim. Já lhe ouvi muitas vezes. Já podemos seguir as suas linhas, porque lhe ouvimos muitas vezes. Quando vi essas borlas, me lembrei de quão fraco nós somos. Nós nos esquecemos com rapidez. Ouvimos a palavra e nos esquecemos. Nós somos tão fracos. Ouvimos a palavra, mas nos esquecemos. Deus sabe, Ele conhece as nossas fraquezas e faz-nos lembrar da mesma forma repetidamente, até o ponto de nos dar as suas borlas, que irão nos lembrar de sua palavra. Vamos lembrar disto e orar e confessar que somos fracos, que nós carecemos dessas forças de guardar a sua palavra. Por favor, ajuda-nos. Por favor, e peça-nos da nossa prostituição espiritual, para que possamos manter essa pura família para o seu reino. Amém. No tempo de Jesus, estes sacerdotes e fariseus distorceram o propósito das borlas. E Jesus apontou-lhes a sua hipocrisia e repreendeu-lhes por 7 vezes. Ele julgou. Vemos isso em Mateus 23. Vamos olhar para estes versículos, mesmo que o nosso tempo está correndo. Vamos olhar para estas passagens na Bíblia. Vamos voltar para Mateus capítulo 23. Jesus está falando com os sacerdotes aqui, os fariseus, os escribas, e não está falando apenas com aquelas pessoas, mas conosco, porque nós somos líderes no reino do nosso Deus. Vamos tomar essa mensagem para os nossos corações como a nossa mensagem. Mateus 23, versículos 5 a 7. Tudo o que realizam tem como alvo ser observado pelas pessoas. Por isso, fazem seus filatérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de ser
pelas pessoas chamadas Rabi, Rabi. Jesus diz no versículo 13: Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Desculpe, versículo 23. Houve uma falha aqui. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Dízimo é muito importante, a lei nos ordena a dar o dízimo, mas não podemos omitir a justiça, a misericórdia e fidelidade. 25 e 26. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Vamos orar ao nosso Deus Pai, por favor, limpa o interior do nosso copo, para que sejamos limpos exteriormente para a sua glória. Amém. 27 e 28. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Vê que Jesus está olhando diretamente para os nossos corações. Depois desse estudo bíblico, vamos tomar tempo de orar e confessar para o nosso Senhor as nossas fraquezas, e o qual às vezes cometemos repetidamente a mesmíssima violação da lei, como estes escribas e fariseus no tempo de Jesus. Até mesmo hoje, a importância daquilo que usamos, vestimos exteriormente é muito óbvio. O Senhor deu borlas aos israelitas para lhes lembrar de sua lei e sua identidade como povo escolhido de Deus. Nós não somos apenas o seu povo, somos a sua noiva. Que também os nossos vestidos hoje possam exalar a fragrância de Deus. Em outras palavras, que a nossa forma de vestir possa demonstrar a nossa fé e a glória de Deus. Vamos nos voltar para 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 15 a 16. Vamos ler junto. Esta é a vontade de Deus para nós. Diz que, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos, somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles outros, a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Quem é que pode tornar essa fragrância de Cristo para o nosso Deus? Quem pode exalar o mesmo cheiro ou fragrância que Jesus exala para Deus? Quando a vestimenta é retirada, nós nos tornamos nus e aterrorizados. A história da redenção atesta para isto. Mas o que é muito mais importante é o vestimento invisível do nosso interior, que é a vestimenta da palavra, certo? Quando essa capa é removida, quando a capa da fé é despida, o que vemos é a nudez e terror. Quando formos despidos da nossa capa, nos tornaremos aqueles que são fugitivos, como Adão e Eva. Lembras que eles, ao pecar, descobriram que eram nus e ficaram aterrorizados. Também o reverendo Abraham Pack toma nota de vergonha quando as pessoas foram levadas cativas. E esta palavra aterrorizados fala de como eles eram nus
e andavam descalços quando eram acorrentados indo para o cativeiro. Isaías capítulo 20, versículo 4 fala disso. E em Marcos capítulo 14 fala de um dos discípulos de Jesus, quando as pessoas vieram para prender a Jesus, ele fugiu. Tinha a capa de lã no seu corpo, esta vestimenta. E os soldados pegaram naquela capa e ele deixou correndo nu. Fala acerca desse relato, Marcos capítulo 14. E nos tornamos devedores lamentáveis. A perca da nossa capa significa que nos tornamos devedores. E isso nos faz lembrar do início desse estudo, onde diz que vergonha é um estado fora do natural e um estado estável da mente causado por alguém perder a santidade e se esquecer da palavra de Deus e assim pecar. Também temos que notar que as pessoas com uma certa missão sempre usam as suas capas. Os médicos têm suas capas, e os policiais têm suas capas, os soldados têm seu uniforme de batalhas. Da mesma forma, o povo de Deus usa os seus vestidos. E o Samuel usava a sua capa desde a sua infância. Quando Jonathan mostra o seu amor por Davi, ele toma a sua capa e coloca em Davi em demonstração de juramento de sua proteção sobre ele. Os sumos sacerdotes usam este vestido de éfode para significar a sua missão. Também Moisés vestiu Eleazar da roupa de Arão para significar que a tarefa e as responsabilidades do sumo sacerdote estavam sendo passadas para o seu sucessor. O profeta Eliseu é colocado como sucessor do profeta Elias. O profeta Elias coloca a sua capa sobre o Eliseu. Durante o tempo do rei Ezequias, a túnica de Shebna, que era o tesoureiro nacional, foi colocada em Eliaquim. Vamos dar para mais alguns versículos para colocar nos corações. Pessoas com missão sempre colocam alguns vestidos e os nossos vestidos significam e falam da nossa missão. E o reverendo Abraham Pack sempre nos lembrou: aqueles que têm uma certa missão nunca morrerão. Agora vamos para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 a versículo 19. Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para cultuar e oferecer o sacrifício anual. Temos muitas crianças nascendo na igreja. Creio eu que esta passagem será cumprida nas suas vidas. A pequena capa, que maravilhoso. 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 4, fala de Jonas, como ele tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou sua túnica militar, espada, arco e cinturão. Vamos para a parte de Shebna. Muitas vezes lemos as escrituras, mas não somos tão familiares com esta passagem. Mas é uma passagem muito poderosa. Aqui podemos aprender o que significa as nossas capas para nós. Aqui é Isaías capítulo 22, versículo 15 a 21. Assim diz a palavra. Assim diz o eterno Yahweh dos exércitos: anda, vai depressa falar com esse administrador Sebna, o mordomo e real, e indaga-lhe. Isto fala de aquele que é mordomo da realeza do palácio, ou do tesouro do palácio. Que fazes aqui? Que parente tens aqui para que caves aqui uma sepultura talhada na rocha, teu próprio local de repouso? Versículo 17. Atenção, pois o homem poderoso
eis que Yahweh te agarrará com violência e te lançará para longe de tudo. Com certeza ele te enrolará como uma bola e te arremessará num vastíssimo campo deserto. Ali tu morrerás, e lá os teus poderosos carros de guerra se tornarão símbolos de vergonha da casa do teu Senhor. Eu te demitirei das tuas responsabilidades e serás disposto do teu cargo. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Ele fala isto dele porque ele não estava a cumprir as suas responsabilidades. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto e colocarei em suas mãos as tuas funções. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. A minha oração é que Deus coloque em nós a vestimenta especial da nossa missão. Que nos tornemos aquelas pessoas que recebem esta bênção. Porque o versículo 22 que não escrevi aqui, mais tarde, por favor, olhe para Isaías 22, versículo 22. Que esta bênção se torne nossa. Não irei lhes falar qual é essa bênção, para que possam ir ver. Então, o resultado final é que Deus também nos vestiu com uma vestimenta especial. Amém. Lembre sempre que Deus já te vestiu esta capa especial. Não precisa andar preocupado e eu ainda não tenho esta vestimenta, porque a Bíblia diz que Deus já te vestiu com este vestido. Gálatas capítulo 3, versículo 27. É que diz, todos vocês que foram batizados em Cristo já vos revestiram de Cristo. É uma vestimenta especial que colocou em nós. Não é nada menos que Ele mesmo, o perfeito guardador da lei, Jesus Cristo. Vamos fechar com esta passagem, Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14. Romanos 13, versículo 11 a 14. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas, revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Vamos agradecer ao nosso Deus Pai por nos vestir com o Senhor Jesus Cristo, nos cobrir de toda a nossa vergonha, para que ao olhar para nós mesmos e ao olhar para os outros, possamos ser lembrados e fortalecidos para guardar a lei em Cristo. No próximo estudo, vamos tratar acerca da expansão evangelística do conceito de adultério, em como esta lei se aplica à nossa vida. Então vamos orar. Nosso querido Pai, te agradecemos imensamente por ser tão paciente conosco e trabalhar incessantemente nas nossas vidas, preparando-nos como a sua noiva. Muito obrigado por nos colocar em relacionamento um do outro e fez de nós como pedras construtoras do seu reino, assim como da igreja em que servimos, para que ao olhar um do outro possamos ser fortalecidos para guardar a sua lei, para que juntos possamos construir este reino maravilhoso de sacerdotes. Juntos confessamos diante de ti que somos esquecidos e fracos. Falamos em guardar a sua lei e muitas das vezes chegamos a pensar aquilo que as pessoas pensam acerca de nós é mais importante do que o Senhor pensa acerca de nós. Muito obrigado por nos preparar
e nos liderar para nos tornar essa maravilhosa sua noiva. Em nome de Jesus oramos. Amém.